Boa noite, gente. Todos bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui e a gente está falando de um tema muito importante hoje, que é o Dia dos Pais. E por que a gente pensar nisso é importante? Assim como a gente fala em Dia das Mães, Dia dos Pais também é um tema que a gente precisa trabalhar. Eu fiz umas pesquisas em artigos mesmo, procurei dados relacionados à neurodivergência, relacionados à masculinidade. Não necessariamente achar números foi fácil, eu não achei todos os números que eu queria. Essa pesquisa ela me mostrou que quando a gente fala em Dia dos Pais ou pais, a gente está falando da construção de uma nova masculinidade. E em que sentido? A gente tem uma construção mais antiga, que é essa ideia do homem, que é o homem grosseiro, o homem que não mostra afeto, o homem que não chora, o homem que é só provedor, com toda essa carga social que vem colocada em cima do homem, que também é um efeito do machismo estrutural, que não afeta só a mulher, mas também o homem, de outras maneiras. E aí, a gente vai começar a fazer uma primeira relação, que é a família tradicional. Se eu tenho o homem, a mulher e os filhos. Nessa família tradicional, os cuidados ficam extremamente ligados à mulher e o homem como provedor. E nada disso envolve uma fala de certo ou errado, mas a gente está falando dos modelos familiares que a gente está tendo na sociedade. A gente passa a ter um outro modelo depois de um certo tempo, que é a família monoparental. A priori, monoparental feminina. Só que outro modelo passa a surgir nesse processo, que é a monoparental masculina, que vai lidar com outros desafios. E pensar sobre isso é bastante complexo, porque você já muda toda a dinâmica. O homem que antes ocupava um papel de provedor somente, passa a ter que ser o homem afetuoso, o homem que chora junto com a filha, com o filho, para mostrar que o sentimento ele existe, que é um elemento importante da vida. Que precisa ser responsável tanto economicamente, quanto afetivamente, e também com as tarefas de casa. Pensando aqui especialmente no trabalho doméstico. Que dentre as pesquisas, foi mostrado que os homens acabam contratando empregadas domésticas para cumprir esse papel. E essas empregadas domésticas, em alguns momentos, cumprem uma função de papel feminino em relação às crianças. O que, de novo, retoma essa questão de que o cuidado ele fica ligado às mulheres. E o homem fica ligado ao provedor. Quando a gente pensa em Dia dos Pais, não necessariamente na família monoparental masculina, a gente está precisando repensar e começa a pensar que esse homem que é pai precisa largar esse modelo. Por que não cabe mais? Especialmente quando ele é pai solo. E aí, quando a gente pensa em ser pai solo, a gente está falando também de que a guarda geralmente vai para a mãe. Por uma questão cultural, inclusive, pensando nessa ideia de que a mulher cuida. Em um dos artigos, que é chamado Como é ser pai numa família monoparental masculina, de 2020, eles trouxeram 4 casos e que 3 desses só ficaram com a guarda depois de uma prova de irresponsabilidade da parte da mãe. E outros artigos também trouxeram essa ideia. O que também a gente acaba vendo essa questão. Não, não podemos esquecer que quando a gente vê um processo de separação, os pais precisam separar a relação marido e mulher de pais, pai e mãe. Teoricamente, a criança não pode sofrer nesse processo. O que nem sempre ocorre, e esse peso vai para a criança. Em vários sentidos, isso é muito preocupante. E aí, a gente vai, então, entrando em vários aspectos. Porque o homem ele também tem que passar a ser acessível para o filho ou a filha.
Então não pode ser mais daquela figura distante. É a presença do perguntar da escola, do perguntar dos processos de adolescência, de infância, do brincar, e assim por diante. E passam por dificuldades que mulheres também passam, mas que, em algum sentido, pelo aspecto cultural, vai doer mais no homem, que é essa ideia do pai, um homem que é pai aos 20 anos, ele não tem mais possibilidades de ser um homem jovem livre, digamos assim. Do sair para namorar, do sair para festa o tempo todo, porque nem sempre alguém vai poder ficar com a criança. A gente entra também em um outro desafio aqui, que é homens pais de meninas. E aí, questões muito cotidianas são presentes. Se um pai sai com a filha, como ele vai ao banheiro com ela? Banheiro feminino ou banheiro masculino? Ele confia em um terceiro? Até que idade ele pode entrar no banheiro ou não com a filha? Essas questões são bastante colocadas. Os processos do corpo feminino. Em um dos artigos, chamado numa, E quando não é a mãe? A paternidade diante da monoparentalidade. Um dos pais buscou um recurso de pedir às irmãs ou tias para explicar para a filha sobre a menstruação e o processo do corpo feminino. Que para ele seria algo complexo, sendo homem. O que passa também por uma outra questão de gênero, que é a gente entender o quanto os processos corporais são naturais. A gente também não precisa ter tabu em falar sobre isso. Tanto um homem quanto uma mulher podem falar sobre isso, porque é algo natural. Claro, a mulher é quem experiencia isso mais, ainda que não possamos entender esse processo como impuro ou algo assim, até porque isso coloca um peso na mulher. A gente também entra em um outro ponto desafiante no ser homem, isso culturalmente, que homens geralmente não cuidam tanto da saúde. E isso acaba sendo até um pouco ignorado em termos de saúde no geral. As mulheres fazem mais check-ups, elas têm um cuidado maior com isso e o homem deixa. E nesse sentido, as coisas vão se acumulando pensando nesse cuidado. Alguns de vocês vão lembrar aqui, década de 90, quando tinha propaganda do cuide do Braulio, pensando no órgão masculino, na ideia do preservativo e assim por diante, porque, de fato, os homens naquela época, nem para usar preservativos, estavam disponíveis. Por preconceito, por ignorância e por N coisas. Então, quando a gente pensa em saúde masculina, a gente passa por todos esses processos, que são extremamente complexos e batem em um machismo. O próprio exame de próstata, ele vai cair nessa ideia, porque chega na idade e tem aquela piada, vai fazer ou não, sendo que é um procedimento de saúde. Façam. Não tem o que debater nesse sentido. E por que é importante falar isso? Eu já vou entrar em termos de neurodivergência, porque também a conversa aqui envolve neurodivergência. A gente está falando de um novo homem, de uma nova constituição, de ser pai, de ser marido, de ser trabalhador, de ser qualquer coisa. E sendo homem. E que precisa ser mais leve, precisa permitir o afeto, precisa permitir a autoexpressão. Tudo isso vai entrar quando a gente pensa na neurodivergência, porque a gente é, primeiramente, pessoa, segundamente, homem ou mulher, ou não binário, ele entra nesses campos da sexualidade, e também são neurodivergentes, pensando aqui nesse grupo. E aqui eu peguei alguns números que são impactantes nesse sentido, quanto essa questão de gênero traz um peso. No IBGE de 2022, a gente tem 2,4 milhões de pessoas autistas, sendo 1,4 milhões de homens e 1 milhão de mulheres. E já vou explicar por que tem essa diferença. No TDAH, a gente tem 5% das crianças e 2,5% dos adultos.
sendo 2 meninos para uma menina. E na superdotação, a gente tem uma subrepresentação na identificação de meninas e, por consequência, mulheres. Pensando aqui em mulheres adultas também. E mais de meninos. Eu não achei números para esse processo. E essas 3 situações não são coincidências. A gente realmente tem uma subrepresentação tanto no autismo, no TDAH e na superdotação para as mulheres, pensando no peso que se coloca para as mulheres e no peso que se coloca para os homens. Então, o entendimento de gênero, ele tem uma diferença muito impactante até para essa identificação. Digamos que vai se exigir mais dos meninos, ainda que espera-se mais de certa maneira, e das meninas se naturaliza que elas deem conta desse processo. E também das mulheres. Hoje foi uma fala mais rápida, mas se eu puder tirar uma grande lição e um grande conhecimento desse processo é ser homem, ser pai, viva o processo. Seja você e não deixe de trazer suas emoções. Gente, hoje foi uma fala mais rápida, de um tema bastante complexo. Eu agradeço e é isso. As redes sociais nossas aqui são o @neurodiversidade consciente, a minha própria rede é @rafaelpsicólogo.